Se você quer fazer uma integração entre o formulário do Elementor para que quando ele seja enviado, os dados sejam salvos em uma planilha do Google Sheets, este é o vídeo certo. E detalhe, você vai aprender a fazer isso de forma 100% gratuita. Não é preciso gastar com nenhuma ferramenta, Make ou qualquer outra coisa. Isso é criado através dos apps, scripts do próprio Google, de uma forma muito simples e fácil. Vou deixar todos os códigos prontos aqui para você e vou explicar como eles funcionam nesse vídeo. Se você não me conhece, eu sou Marcelo Rocha Designer e esse é um canal focado na criação e venda de sites. Se você quer se tornar um web designer ou um desenvolvedor de sites e viver dessa profissão, aqui é o lugar certo. Maratona no meu canal que tenho certeza que você vai curtir. Vem para a tela do meu computador que eu vou te mostrar então como é que a gente vai fazer essa integração na prática. É o seguinte, vamos lá, eu tenho aqui um formulário que eu criei no Elementor. Para você criar o formulário, é importante eu te dizer que você precisa ter o Elementor Pro. Se você não tiver o Elementor Pro, você pode acessar aí proelements.org e você vai conseguir baixar uma versão gratuita para você usar aí se você desejar, tá bom? O formulário está disponível no Elementor Pro. E aí, beleza. Como é que a gente vai fazer então para conseguir integrar esse formulário e ele enviar os dados quando forem preenchidos para uma planilha do Google Sheets? É o seguinte, eu estilizei aqui um formulário e deixei ele com esse visual. Você pode deixar o visual que você quiser, tanto faz a parte visual. O que você vai precisar fazer? Você vai precisar fazer o seguinte, tá? Jogou um formulário, vou até jogar um outro vazio aqui, melhor, pra gente fazer do zero, né, pra não te confundir. Então eu vou pegar um formulário aqui no Elementor, vou jogar ele pra cá, ó, e vou preencher algumas informações. O nome do formulário aqui, ó, tanto faz, você pode deixar do nome que você quiser. Eu vou escrever aqui somente exemplo-form, tá bom? E aqui você vai colocar os campos que você deseja salvar. Por exemplo, vamos dizer que eu quero salvar o campo de nome, tá legal? Então vou colocar aqui, ó, nome. Aqui é importante que você preste atenção no seguinte. É preciso que você preencha todos os rótulos, ou seja, se o seu estiver em inglês, os labels, para que a gente vincule esses labels com os dados lá na planilha depois. Então, veja bem, aqui nós temos um rótulo chamado nome. É importante que você preencha ele. Aqui, ó, o campo do espaço reservado, se o seu estiver em inglês, vai ser escrito placeholder, que é aquilo que fica aparecendo aqui, ó, dentro do campo, tanto faz. Mas o rótulo é preciso que você preencha, ou seja, o label, né, se o seu estiver em inglês. Então, beleza, vamos colocar aqui, ó. Preencha sua resposta aqui. Aqui no campo do ID, tanto faz, mas eu gosto de colocar o mesmo que você colocou aqui no rótulo, só que tudo em minúsculo e sem espaço, sem caracteres especiais, só por garantia. Mas não é preciso se você não quiser, tá certo? Vamos colocar o nome aqui, beleza. Agora eu vou duplicar aqui e vou criar os campos que eu quero capturar lá na minha planilha. Por exemplo, além do nome, vamos colocar também aqui, ó, telefone. Aqui dentro do espaço reservado, você pode colocar um texto que você quer que ele apareça aqui no meio. Por exemplo, vamos colocar assim, ó, DDD mais número. Mas vamos colocar um número de exemplo aqui, tá? Beleza. Colocar desse jeito aqui. Você pode colocar como você quiser. Ou então também, se você quiser, você pode colocar assim, ó. Exemplo. Legal? Aqui tanto faz. O importante é que aqui esteja escrito telefone. Aí você pode até mudar o tipo do campo se você quiser. Vamos colocar como telefone, ó. Aqui eu também gosto de colocar telefone, ok? Vamos criar mais um aqui, ó. Vamos chamar agora, por exemplo, de e-mail também. Rótulo, pode colocar e-mail, como você preferir. E aqui eu gosto de colocar um exemplo também, ó. e-mail.teste.com. Não, .exemplo.com. Isso aqui também você deixa como você quiser. Ok? Aqui no campo eu vou colocar e-mail, lembrando que aqui você não vai conseguir colocar traço, então pode colocar desse jeito. Se não quiser preencher isso aqui também não precisa, tá? Fica a teu critério. E vamos criar mais último aqui, por exemplo, de mensagem, tá? Mensagem, geralmente a gente usa área de texto. Então o rótulo, esse aqui é o que é importante. Vamos colocar como mensagem. E vamos colocar aqui no espaço reservado, digite sua mensagem aqui. No avançado também vamos mudar aqui para mensagem. Beleza? Criou os campos desse jeito, maravilha. Sempre vai publicando para a gente ter certeza. E você pode personalizar isso aqui como você quiser, né? A parte visual. Antes de mais nada, aqui nas ações após o envio, você pode deixar outras se você quiser. Mas no nosso caso, a gente vai usar uma que é essa aqui, ó, Webhook. Se você rolar aqui para baixo, você vai encontrar aqui, ó, Webhook. É isso que nós vamos usar. O que é Webhook? Deixa eu te explicar aqui rapidinho, caso você não saiba. A palavra hook em inglês significa gancho. Ou seja, é um gancho da web.
Então você consegue, através do webhook, fazer integrações de sites com outros sites diferentes que façam envio de dados através do webhook, né? Então é como se fosse um envio de dados pela internet, tá legal? E a gente vai usar exatamente isso para fazer a integração com uma planilha lá do Google, tá legal? Mas antes disso, eu vou fazer uma coisa aqui bem rapidinho, que é só personalizar a parte visual aqui, né? Então você pode vir aqui, por exemplo, e colocar como você quiser. Vou colocar 16 aqui, ó. O rótulo, que é o label, esse texto aqui, ó, você pode deixar da cor que você quiser. Eu vou deixar aqui na cor branca, tá? Mas talvez você fale o seguinte, né? Ah, Marcelo, mas eu não quero que fique aparecendo esse texto aqui no meu formulário, eu quero que fique sem. Então o que você poderia fazer nesse caso? Vem aqui e deixa o tamanho da fonte como 0. Tá legal? Por quê? Porque se você apaga esse campo de rótulo aqui, ó, ele vai sumir aqui, só que vai dar um erro na integração, tá bom? Então se você não quiser que ele apareça, ele precisa existir, mas aí você deixaria a fonte com o tamanho 0, tá legal? Mas eu vou deixar aqui o tamanho 16, que nesse caso eu quero que apareça, aí você pode personalizar com a fonte que você quiser, do estilo que você quiser, não tem problema. Eu vou colocar aqui um estilinho bem simples, só pra gente seguir aqui com a aula, tá? Então aqui o Bricolage, Grotesque, que é a fonte que eu gosto de usar. O campo também, você vai deixar o texto na cor que você quiser. Eu vou colocar aqui a minha como Bricolage Grotesque. Vamos deixar também com 16 de tamanho de fonte. Você também pode deixar como você preferir, legal? Vamos deixar aqui como 0. Aqui o arredondamento eu vou deixar com 4 pixels. E o botão eu vou deixar ele com essa mesma cor que eu deixei nesse texto, tá? Vou copiar essa cor aqui, ó. Vou vir aqui rapidamente no botão. E como eu falei, isso aqui você deixa do jeito que você quiser, não tem uma regra aqui, tá bom? Deixa eu colocar aqui também um de borda, beleza. Vamos deixar esse texto aqui no tamanho, não melhor, na cor preta. Vamos pegar aqui a fonte da Bricolage Grotesque, vou deixar com tamanho de 16 pixels, vamos deixar em negrito e maravilha, tá aqui meu botão. Eu vou fazer só que quando eu passo o mouse em cima, ele fique com a cor de fundo um pouquinho mais escura do que essa aqui, ó. Fique, por exemplo, esse verdinho um pouco mais escuro. Vamos deixar o texto na cor preta mesmo. Ou melhor, vamos deixar o fundo aqui transparente, tá? Acho que vai ficar mais bonitinho desse jeito, ó. Ó, beleza, só que aqui o texto vai ficar nessa mesma cor, ó. Ok. Então tá bem simples aqui, ó. Beleza? Você pode deixar aí com o visual que você quiser. Também é legal que você pode personalizar até as cores das mensagens aqui, né? Então se der sucesso vai ficar verdinho, se der erro vai ficar vermelhinho, se der uma mensagem neutra vai ficar branco. A fonte vai ser a Bricolage Grotesque. Ok, tamanho de 16 pixels. Beleza, você personaliza aí como você bem entender. Tá publicado o nosso formulário aqui. Agora o que é mais importante na hora de a gente fazer a integração? Como eu falei, é importante que aqui, ó, você tenha a opção de ações após envio. Se o seu estiver em inglês vai estar Actions After Submit. Você vai escolher a opção de webhook. E aqui o webhook vai aparecer para você colocar uma URL, um link. Qual que é esse link? A gente vai pegar ele lá nas planilhas do Google. Então o que eu vou fazer? Você vai ter que ter aí, ó, o acesso a um Google Drive. Eu tô aqui no meu Google Drive. Nós vamos criar uma planilha aqui. Então eu vou clicar com o botão direito, vou vir em planilhas do Google, cliquei aqui, vou criar uma planilha. Aqui em cima você pode deixar o nome que você quiser, tá bom? Tanto faz esse nome aqui. Eu vou colocar aqui simplesmente, ó, integração Elementor e Google Planilhas. Ok? Deixa o nome que você quiser. Agora aqui você vai precisar deixar um nome que nós vamos linkar ele depois. E é importante que o nome que você coloque aqui não contenha espaço, não contenha caracteres especiais, de preferência, deixa um nome tudo minúsculo, tá bom? Você pode, inclusive, usar mais de uma página aqui se você quiser salvar dados. De repente você cria uma segunda, terceira, entendeu? Não precisa sempre criar uma nova planilha. É só você ter certeza de que os nomes aqui vão estar, ou melhor, que o nome aqui vai estar certo, tá? Ou na verdade, assim, se você quiser criar uma outra planilha também por garantia, pode também, não tem problema. Vamos vir aqui e vamos colocar o nome, por exemplo, vamos dizer que seja uma página de curso de intensivo de inglês. Então vamos colocar aqui, ó, o seguinte, eu vou colocar assim, ó, intensivo de inglês, tá legal? Lembre-se, sem espaço, sem caractere especial, sem nada, só tudo aqui, inclusive tudo minúsculo de preferência, tá? Ó, beleza, intensivo de inglês. Agora aqui eu vou colocar os dados que eu quero salvar, os nomes das colunas da minha planilha. Quais nomes? Ó, vou colocar esses aqui, ó, nome, telefone, e-mail e mensagem. É importante que seja exatamente como você definiu dentro do rótulo ou do label aqui no Elementor. Então eu vou pegar esse texto aqui, ó, nome, aí depois o próximo é telefone, inclusive faça na ordem que você fez aqui no formulário, tá? Telefone, aqui vamos colocar e-mail e aqui vamos colocar mensagem, por exemplo. Deixa eu ver se é exatamente assim que eu fiz, ó. Ok, maravilha, certinho. Então tá feito. Com isso aqui, agora eu preciso que, quando eu preencho os nomes, essas informações venham até a planilha. E como que nós fazemos isso? Nós vamos usar aqui, ó, os Apps Script do Google, tá? Então você vai vir aqui, ó, dentro da planilha mesmo, extensões Apps Script.
Clicou aqui, ele vai abrir uma parte com uma edição de um código que é feito numa linguagem script, tá legal? E aqui que a gente vai fazer o código para que a gente consiga fazer a integração, tá? Primeira coisa, apaga isso aqui. Você pode renomear isso aqui se você quiser, né? Pode deixar o nome que você quiser, por exemplo, vou colocar assim, ó, integração dados Elementor e Google Planilhas, ok? Deixa o nome que você quiser, não tem problema. Aí aqui é o seguinte, a gente vai usar um código que, inclusive, eu vou deixar ele colado aqui na descrição para você, mas eu vou fazer parte por parte no vídeo só para te explicar o que isso aqui faz, tá? Para você entender plenamente, você precisa entender um pouco de JavaScript, mas se não, se você não entende, não tem problema, você pode copiar e colar o código e só mudar alguns detalhezinhos que eu vou te passar aqui. Aqui é o seguinte, ó, nós vamos precisar criar basicamente duas funções. Existe uma função que é a do get e a do post, que isso aqui faz parte do AppsScript. Do get ele vai pegar os dados através das variáveis do get, e o do post ele vai pegar os dados post, né? O Elementor ele vai enviar os dados do formulário através de post. Se você não entende isso aqui, não esquenta a cabeça que você pode usar do mesmo jeito, tá legal? Então, o que nós vamos fazer? Vamos parte por partes. Então, eu vou copiar primeiro este trecho do código e eu vou te explicar. Então, aqui nós vamos criar uma função chamada do get. Essa função vai fazer o quê? Vai ter certeza simplesmente que alguém, quando acessar o URL pelo navegador, vai funcionar tudo bem, né? Então, se caso a pessoa pegar a URL aqui que ele vai gerar aqui para nós do webhook. Depois, ele vai gerar a função do post. Então, nós vamos fazer o quê? Vamos criar aqui, ó, essa função que vai acontecer quando o Elementor enviar um formulário. Os dados vão ser enviados através do método post. Legal? Para você entender o método post, tem que saber um pouquinho de PHP, tá? Se você não entende, não tem problema, que vai funcionar do mesmo jeito, só você fazer igualzinho eu tô ensinando. O que mais? Agora nós vamos, antes de mais nada, fazer uma pequena verificação para ter certeza de que os dados chegaram corretamente. Você vai colocar este outro trecho de código aqui, ó. Verifica se chegou algum dado. Então, se vier algum dado, ou se vier algum dado que não tiver nenhum parâmetro, ele vai retornar a mensagem de que não veio nenhum dado, tá? Isso aqui é simplesmente uma verificação, não é obrigatório, mas é uma boa prática. Depois nós vamos pegar os dados enviados pelo formulário do Elementor e vamos colocar dentro de uma variável que nós vamos chamar de campos. Esses dados, como é mais de um campo, né? Então, se você for olhar o formulário, ele é mais de um campo. Então, por ser mais de um campo, isso aqui vai acabar se tornando um array, né? Tá legal? Não vou explicar o que é array, também faz parte da programação, tá? Eu poderia simplesmente passar o código e falar para você, copie e cole. Eu também tô fazendo isso, mas eu tô tentando explicar aqui, caso você queira entender, porque é legal a gente tentar entender, pra gente não ficar mais perdido do que peido em ventania. Então vamos lá, vamos continuar. Agora o que mais nós vamos fazer? Vamos selecionar uma planilha que nós vamos usar para salvar esses dados. Então este outro trecho de código vai fazer essa seleção da planilha. Aqui é onde nós vamos renomear com o nome da aba. Então lembra que eu falei para você aqui, ó, que nós precisávamos colocar esse nome na aba? Você vai copiar esse nome aqui, ó, Ctrl C, você vai aqui e vai colar. É importante que você coloque ele dentro de aspas duplas, como eu coloquei aqui, tá legal, ó? Então tenha certeza, inclusive ele fica de uma outra cor aqui, ó, só para você ter certeza de que realmente você está colocando ele dentro das aspas duplas, senão vai dar bug. Então tenha certeza que você colocou dentro de aspas duplas. Fechado? O que mais nós vamos fazer? Nós vamos agora só fazer mais uma outra pequena verificação aqui abaixo para garantir que essa aba existe. Se essa aba existir, né, então nós colocamos ela dentro da variável aba, então aqui ele está verificando se a aba não existir, ou se der o valor de falso, né, o valor booleano de falso, ele vai retornar uma mensagem de que a aba não foi encontrada. Senão ele vai encontrar a aba corretamente, tá? Próximo passo que nós vamos efetuar aqui para que isso aqui funcione. Nós vamos colar este código aqui, né? Então eu colei mais esse outro trecho, onde nós estamos fazendo o quê? Nós estamos criando algumas variáveis, preste atenção, nós vamos criar variáveis, e essas variáveis vão puxar os nomes recebidos aqui, ó, da integração com a planilha. Então este trecho de código aqui, ó, então aqui nós temos até a função get active spreadsheet e get sheet by name. Ele puxou os dados da planilha e colocou aqui. Só que agora nós vamos precisar fazer o quê? Nós vamos precisar pegar esses campos que vieram aqui, ou melhor, esses aqui são os dados enviados pelo Elementor, né? Então nós vamos precisar pegar os dados enviados pelo Elementor e aqui nós vamos separar esses dados enviados pelo Elementor, tá? Ele vai separar com base no quê? Com base no rótulo que nós criamos, com base nisso aqui, ó. Por isso que é importante que você tenha deixado o nome correto aqui, ó. Então se você deixou aqui nome, ó, você copia e vem aqui, ó, e cola nome do mesmo jeitinho. Aqui, ó, telefone, você vai vir copiar telefone e vai deixar aqui também, ó, telefone, do mesmo jeito. Aqui, ó, se você usou e-mail, você vai copiar esse aqui para e-mail, coloca aqui, ó, do mesmo jeitinho, tá? E aqui mensagem, tá legal?
Aqui na frente é importante também que você entenda que nós vamos criar variáveis para cada um desses elementos, tá legal? Eu gosto de colocar com o nome valor na frente, ou se você quiser pode colocar variável, vamos colocar assim, ó, variável, tá? Variável nome, isso aqui vai ser variável telefone, tá? Você até pode deixar do mesmo nome, mas para não confundir o que é o valor e o que é a variável, eu acho que é mais interessante a gente separar por nomes assim de variáveis, tá legal? E aqui ele está fazendo o quê? Se isso aqui não vier com nada, ele vai entregar o valor vazio, tá? Senão ele vai pegar o valor que veio lá do Elementor, que veio recebido do formulário do Elementor, tá? Do Elementor, beleza? Só que aqui ele simplesmente colocou em variáveis. O que a gente vai precisar fazer? Vai precisar salvar essas variáveis na onde? Dentro da nossa planilha, né? A gente vai precisar que esse script pegue esses dados provenientes do formulário do Elementor e trate eles para salvar eles aqui na planilha. Mas onde ele vai salvar? Ele vai ter que sempre ver qual que é a última linha preenchida e salvar na linha seguinte. Se a linha 2 estiver preenchida, ele vai ter que ver que a linha 2 está preenchida e salvar na linha 3. Se a linha 3 estiver preenchida, ele vai ter que salvar na linha 4 e assim por diante, tá? Então como é que a gente vai fazer essa verificação aqui dentro do nosso script para que ele verifique a linha disponível? Então nós vamos usar esse outro trecho de código, tá? Então nós vamos criar uma variável chamada próxima linha. Ele vai pegar os dados que estão nesta planilha que nós puxamos e ele vai dar uma função chamada getLastRow, ou seja, capture a última linha. Ele vai identificar qual que é a última linha que está preenchida e ele vai somar o valor de 1 nela. Ou seja, digamos que a linha 1 está preenchida, então ele vai pegar a linha 1 e vai somar o valor 1 nessa linha, para que ele entenda que os dados têm que ficar salvos na linha 2. Se a linha 2 estiver preenchida, o que ele vai fazer? Ele vai somar o valor 1 e ele vai pegar os dados para que ele salve na linha 3 e assim por diante, tá bom? Tô só te explicando isso aqui para você saber exatamente o que cada campo aqui faz, tá? O próximo passo é o quê? Já que ele já entendeu qual que é a próxima linha, que ele vai ter que salvar os dados, nós vamos precisar o quê? Agora que ele salve realmente os dados na planilha, que ele grave esses dados na planilha. E como é que ele vai fazer isso? Deixa eu vir aqui para cima para te mostrar. Ele vai pegar esta planilha e ele vai usar uma função chamada getRange. GetRange ele vai servir justamente para identificar os campos que ele vai precisar salvar, tá? Aqui ele vai pegar a variável próxima linha. Aqui ele vai pegar a coluna e exatamente melhor, esse aqui na verdade, esse 1 e 1 aqui, ele vai pegar a linha, na verdade, ele vai salvar como o próximo campo da linha. Esse aqui é o campo da coluna, tá? Aqui você vai precisar mudar de acordo com a quantidade de campos que você vai receber do formulário. Por exemplo, nesse meu formulário de exemplo aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4 campos. Então aqui, ó, eu vou deixar o número 4. Se eu tivesse 5 dados, eu teria que mudar aqui para o número 5 e assim por diante, tá? Eu vou mudar aqui no exemplo depois para você ver só como é que faz se caso tiver mais dados, tá bom? E aí, beleza. Aí aqui, ó, ele vai enviar os valores. Quais valores que ele vai enviar? Os valores que estão aqui nas variáveis, tá? Então eu vou pegar a variável nome, vou colar esse nome aqui, ó, variável telefone, vou colar o telefone aqui. Tem que ser exatamente esse nome aqui, tá? Ó, colei aqui e esse último aqui, ó, colei aqui. É importante que o último não tenha a vírgula, tá? Então, e outra coisa, se você esquece uma vírgula aqui, ele não vai funcionar. Tá vendo que ele deu até um aviso de erro? Então é importante que todos eles tenham uma vírgula no final, exceto o último, tá bom? Para ter certeza que ele vai funcionar. Feito isso, ele já está salvando os dados. E o que vai ter que acontecer agora? Ele vai ter que dar um flush na nossa planilha. Ou seja, atualizar os dados, aplicar para que eles fiquem salvos em tempo real aqui na planilha. Beleza? Próximo passo, nós vamos simplesmente fazer uma resposta final aqui, ó, para o webhook. Então ele vai retornar simplesmente uma mensagem de OK, para ter certeza que está tudo recebido com sucesso. Feito isso aqui, já deve estar funcionando. A gente vai poder adaptar isso aqui, claro, de acordo com os campos que nós vamos usar dentro do nosso formulário. Mas inicialmente eu vou fazer com esses 4 e depois eu faço uma alteração aqui só para você ver como é que a gente pode fazer alterações caso você insira ou remova algum dos campos que está no formulário, tá? Feito isso aqui, você vai clicar nesse botão aqui em cima, escrito implantar. Nós vamos clicar aqui em implantar, você vai selecionar a opção nova implantação, clicou aqui em nova implantação, e aí o que vai acontecer? Você vai precisar fazer uma autorização, tá bom? Como que a gente vai fazer essa autorização? Vou te mostrar agora. Clicou aqui, ó, nessa engrenagem, você vai selecionar a opção Apps da Web. Isso aqui é um aplicativo online, um aplicativo da web. Clicou aqui, ó, ele vai pedir para você colocar uma descrição, você pode colocar o nome que você quiser, vou colocar também, por exemplo, ó, integração, dados, Elementor e Google Planilhas, tá bom? Aqui vai estar o e-mail de quem estiver como proprietário dessa planilha, pode deixar o e-mail que você quiser aí. Aqui em quem pode acessar, você vai marcar a opção qualquer pessoa. Por quê? Porque se você deixa só o seu
usuário aqui, o Elementor não vai ter a autorização que ele precisa para conseguir gravar os dados, tá bom? Então, deixou aí qualquer pessoa, clica aqui em implantar. Feito isso aqui, já deve estar funcionando. Ele só vai pedir para a gente autorizar o acesso. Ele vai abrir aqui, ó. Você aguarda um pouquinho que ele vai abrir, ó. Beleza. Tem esse botãozinho escrito autorizar acesso. Clicou aqui em autorizar acesso, ele vai abrir uma nova janela. Quando abrir essa nova janela, ele vai dar esse erro aqui, ó, fica tranquilo, não tem problema, clica aqui em Advanced, tá? Depois você vai clicar aqui, ó, em Go to Integração, tá bom? Ele dá como se não fosse seguro, mas pode ficar tranquilo que não tem problema nenhum. Clicou aqui, ó, o que vai acontecer agora? Ele abriu aqui, ó, o campo pra gente colocar a integração, rola aqui até lá embaixo e clica no botão de continuar. Clicou no botão de continuar, ele deve ter autorizado com sucesso. Vamos ver se deu correto, ó. Então, ó, beleza, deu. Agora, o que ele fez? Ó? Ele deu pra gente duas URLs. Você vai copiar essa URL do app da web, ok? Clicou aqui, ó, em copiar. Você vai ter esse botãozinho aqui, ó, copiar. Ele já copiou, ó, beleza? Concluído. O que você vai fazer? Você vai vir aqui, ó, no formulário e vai colar essa URL aqui, ó. Feito isso, clicou em publicar e já deve estar funcionando. Vamos testar, ó. Então eu estou visualizando aqui, ó, nosso formulário em uma nova aba. Aqui eu vou preencher qualquer dado, por exemplo, nome, Marcelo Rocha Designer. Telefone você pode colocar qualquer coisa, tá? E-mail pode colocar qualquer coisa também, ó, qualquer coisa, arroba email.com. Mensagem: olá, eu vim do formulário do Elementor. Feito isso, clicou aqui em enviar. Vamos ver se vai dar certo, ó. Ó, aqui ele deu um erro. Vamos ter que identificar qual que é o erro, ó. Tá vendo que ele não salvou, tá vendo? Então, qual que é o erro? Vamos ver se a gente consegue identificar aqui se está tudo certinho, ó. Intensivo de inglês, aba não encontrada, tá? Nome, ó. Talvez seja os campos aqui. Vamos ter certeza que os nomes dos campos estão todos corretos. Tá, aqui tá ok, ó. Campos do formulário. É importante que os nomes estejam idênticos, tá? Então, rótulo, aqui, ó. Ok, aqui tá nome também. Depois o próximo é telefone. Depois o próximo é e-mail. Tá? Então vou vir aqui, ó, e-mail, mensagem. Vamos ver se tá tudo certinho aqui, ó. E aqui tudo maiúsculo desse jeito. Agora vamos conferir os dados aqui, ó. Nome, telefone, e-mail, mensagem. Aqui aparentemente tá certo. Vamos conferir os nomes das variáveis. Então vou fazer o seguinte, ó, para você não perder tempo, é legal que isso aqui acontece, porque se der algum errinho, a gente identifica onde que tá o erro, tá? Então vou fazer o seguinte, eu vou pausar bem rapidinho esse vídeo aqui, ó, só para me identificar exatamente onde que tá o erro e eu mostro para e eu volto para te mostrar aonde que tá, caso também aconteça no seu. Ó, aparentemente o erro aqui no código não existe, tá correto, tá? Então o que a gente vai fazer? Vamos implantar, tá? Toda vez que você fizer uma alteração aqui, é importante que você faça uma nova implantação, tá? Porque pode ser que ele não funcione, principalmente se você já criou esse formulário aqui antes. Então clica aqui em nova implantação, né? Então quando você quiser atualizar, você vai ter que criar uma nova implantação. Então eu vou clicar novamente aqui em nova implantação, vamos ver se vai dar certo, ó, integração, teste, ok, qualquer pessoa, implantar. Então, autorizar acesso, provavelmente ele não teria, talvez ele não tenha autorizado corretamente da outra vez, né? Então, vou clicar em avançado, vamos clicar aqui, ó, para fazer a integração corretamente. Vou rolar aqui até a aba de continuar. Vamos ver se agora vai dar certo, ó, atualizando. Vou copiar novamente essa URL, vou voltar aqui na minha integração e vou ter certeza aqui, ó, que o meu webhook está realmente com esse link. Clicou em publicar, tá? Vou fechar essa guia aqui, ó, e vou abrir novamente ela mais uma vez, e vou inclusive clicar com o botão direito, vou inspecionar minha página e vou clicar aqui, ó, esvaziar cache, ó, clicou com o botão direito aqui, esvaziar cache e recarregamento forçado, tá? Quando eu faço isso, eu tô garantindo que não tá puxando nenhum cachezinho que ficou aqui guardado. Às vezes isso pode acontecer, tá? É bom você fazer esse teste aí, só para você ter certeza, que pode ser que na hora de implantar ele dê esse errinho, tá? Então é bom que tenha acontecido. Vamos lá, nome, Marcelo, teste, telefone, vamos colocar um telefone qualquer aqui, ó, de exemplo, e-mail, marcelo@teste.com, Marcelo testando. Clicou aqui em enviar, vamos ver se agora ele vai dar certo, ó. Vamos ver. Olha lá, enviado com sucesso. Agora deu certo, tá? Então, provavelmente, o problema era o seguinte. O problema talvez era uma implantação ou um cache. Então, é legal que isso tenha acontecido para caso aconteça com você também, tá? Você sabe que os dados aqui estão corretos. Vamos ver se os dados vieram, ó. Beleza, vieram certinhos na planilha, tá? Se você quiser, você pode até personalizar aqui a parte visual dessa planilha aqui, que ele vai funcionar do mesmo jeito, né? Então, olha lá, vamos pegar esses campos iniciais aqui, vamos deixar eles em negrito, vamos deixar aqui centralizado, vamos aumentar um pouquinho o tamanho deles, vamos mudar a cor de fundo para o amarelinho, tá? Então beleza, vamos fazer um teste de fazer mais um outro novo envio desse formulário. Eu vou fazer o seguinte, vou abrir isso aqui numa guia anônima para a gente testar como se fosse um usuário que não está logado dentro do WordPress. Então, ó, nome,
testando o bicho. Telefone, vamos colocar qualquer coisa, ó. Beleza, e-mail é teste@bicho.com. Esse é o formulário enviado. Vamos ver se a mensagem é salva corretamente ou não. Enviar. Vamos testar para ver, ó. Enviado com sucesso. Vou fechar essa guia aqui, ó. Olha lá, tá aqui, ó. Ok? Então tá aqui. Se você quiser que na planilha não fique quebrando linha, é só você mudar aqui o estilo da planilha, ó. Vou até mudar para todas aqui, ó. Você deixa essa opção aqui, ó. Tá? Aí ele vai salvar desse jeito. Se você quiser que tudo fique centralizado, você seleciona todos no estilo e vem aqui, ó, centralizado horizontal. Não, esse na verdade eu acho que eu posso deixar centralizado para lá, tá? Esse daqui vamos deixar ao centro, tá legal? E esse daqui só os campos do cabeçalho eu vou deixar para cima, entendeu? Então, enfim, a lógica é essa. Já tá funcionando. Os dados salvos ali estão vindo aqui para a planilha. Marcelo, mas eu quero adicionar um outro campo aqui. Como é que eu faço? Se de repente isso aqui mudar no decorrer do projeto, às vezes você quer adicionar um novo campo, como é que você poderia fazer? Vamos adicionar mais um campo aqui de exemplo? Então como é que a gente poderia fazer? Vamos lá. Eu vou vir aqui nos campos do formulário, vamos adicionar mais um item. Vou jogar esse item aqui, ó, antes da mensagem. Vamos dizer que esse item aqui seja, por exemplo, deixa eu ver, ó. Botões de... Não, deixa eu ver. Um campo de aceite, tá? Aceitação. É importante que você use sempre o rótulo, tá? Ele vai funcionar com outros campos desde que você deixe o rótulo. Aqui vamos deixar, por exemplo, o rótulo de aceita os termos. Eu vou inclusive jogar ele para baixo do e-mail, tá? Acho que é melhor ficar aqui, ó, abaixo da mensagem. Vamos deixar assim, aceita os termos, tá? O termo de aceitação, ele vai ter a opção sim, com o valor sim, ou a opção não, com o valor não. Tá legal? É importante que aqui você... na realidade aqui esse valor... Ah, tá. Esse aqui, na verdade, é só o texto, né? O valor ele vai ficar em outro lugar, né? É outro campo que tem o valor. Eu confundi. Mas então vamos deixar assim, ó. Texto da aceitação. Confirmo que aceito o envio dos dados. Legal? Ele simplesmente vai ter o campo marcado ou desmarcado, tá? Ok, esse aqui vai ser o nome, ó. Aceita os termos. Vou copiar e colar aqui, ó. Na realidade aqui eu não vou conseguir colocar os caracteres especiais, né? Lembra que eu te falei? Então, ó, aceita os termos. Vou deixar só desse jeito, tá? Só que aqui é importante a gente copiar este nome pra gente colocar lá nos apps scripts, tá? Clicou em publicar. Eu vou fechar essa guia aqui por enquanto. Vamos voltar aqui, ó, e vamos colocar assim, ó. Aceita os termos, tá? Eu vou copiar e colar esse aqui, na verdade. Vamos mudar aqui, ó, agora só o texto, tá? Aceita os termos. Beleza? Vou deixar esse aqui um pouco maior, ó. Vamos ver se ele vai salvar esses dados corretamente. E aqui no nosso script, o que a gente vai mudar? A gente vai adicionar mais um aqui, ó. Então, Ctrl C nesse, Ctrl V, variável, vou chamar aceita os termos. Aqui no campo, vamos colocar, ó, aceita. Tem que ser igualzinho, tá? Aqui no label, tá? Então, eu vou copiar aqui, ó, Ctrl C este, Ctrl V aqui, ó. Aqui não tem problema ter espaço, tá bom? Ok, essa variável aceita os termos, vamos colocar aqui embaixo também, ó. Então, vírgula, vou copiar esse, vou colar aqui, ó. Lembra, o último aqui tem que estar sem o vírgula, certo? Tá certo? E aqui a gente vai precisar mudar também o número de colunas. Em vez de 4, vão ser 5, tá bom? Muda aqui para 5, beleza. Feito isso aqui, o que você vai fazer? Você vai dar um Ctrl S para salvar, ó, tá vendo que deu aqui, ó, mudanças não salvas? Vou apertar Ctrl S, ó, Ctrl S ou Command S, salvando, beleza. Então foi salvo os dados. Só que além de salvar, você vai precisar reimplantar isso aqui. Ou seja, ele vai ter que novamente salvar lá, fazer a integração novamente, né? Então você vai clicar novamente em implantar, nova implantação mais uma vez. Toda vez que você mudar, você vai precisar fazer essa nova implantação, tá? Aqui vamos salvar como atualização. Você pode colocar o nome que você quiser nessa descrição, não faz diferença nenhuma. Qualquer pessoa clicou aqui em implantar, beleza? Feito isso aqui, ele vai gerar novamente aqui a URL do app da web, copia essa URL, dá um concluído, vem aqui no formulário e vai precisar ter certeza que você apagou essa URL antiga, colou essa nova e clicou aqui em publicar. Vamos testar para ver se ele vai salvar os dados corretamente? Clicou aqui em visualizar, ó, e para ter certeza que você está visualizando uma versão atual, você vai fazer o seguinte, clicou novamente aqui com o botão direito, clicou aqui ou melhor, abre o inspecionar. Depois que abrir o inspecionar, clica com o botão direito aqui e vai selecionar a opção de esvaziar cache e recarregamento forçado. Clicou aqui, ó, aí, ó, beleza. Agora sim eu vou fazer o teste para mim ter certeza que está funcionando. Aqui em nome vamos colocar qualquer coisa. Telefone você vai colocar também qualquer número. E-mail qualquer @coisa.com. Mensagem Marcelo teste. Tá. Vamos marcar esse campo aqui, ó. Vamos clicar aqui em enviar. Legal? Vamos ver se deu certo, é enviado com sucesso, vamos dar uma olhadinha, ó, beleza. Agora ele marcou o campo como on, tá? Por que ele marcou on?
Porque esse aqui é um campo de ligado e desligado, né? Então se você der um OK, ele vai marcar como on, tá? Até existe como você mudar depois no script, você poderia fazer um if else aqui, né? Aí já entra a parte de programação. Você poderia fazer um if, se esse valor for on, então o valor da variável vai para aceitado, ou se ele tiver off, ele vai para não aceitado, entendeu? Então você consegue fazer essa manipulação dos dados aqui através de script depois, se você quiser. Mas enfim, de qualquer forma, é assim que a gente faz essa integração com o Google Planilhas e com o Elementor, tá legal? Se você excluir um campo aqui, ó, mesma coisa, você vai precisar novamente salvar, reimplantar e atualizar os dados que você criou aqui no nosso script, tá legal? Eu vou fazer o seguinte, vou deixar este código completo aqui para você ou na descrição do vídeo, ou então na descrição do vídeo eu vou deixar um link do Google Drive para você conseguir copiar esse código por completo se você quiser, tá legal? E é isso aí, espero que esse vídeo tenha te ajudado, espero que você consiga salvar os dados na planilha. Se você tiver alguma dificuldade ou alguma dúvida, coloca aqui nos comentários que a gente faz o possível para ajudar você, tá? E outra coisa também, se você tiver interesse em viver dessa área de criação e venda de sites, tem vários alunos meus que já faturaram inclusive mais de 10 mil reais por mês, eu tenho entrevista com eles aqui no YouTube. Eu tenho um treinamento completo e o link tá aqui na descrição se você tiver interesse. Se não tiver interesse, também não tem problema. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Não esquece de me seguir, não esquece de dar o joinha, não esquece de ativar as notificações. Inclusive, me segue também lá no Instagram, porque eu também compartilho conteúdos por lá. Legal? Aqui no meu canal do YouTube tem muitos vídeos, inclusive aulas e lives que eu faço vira e mexe direto aí para ajudar vocês, tá legal? Tamo junto e espero que você tenha curtido o vídeo. Falou! Na, 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 na.